Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Aqui no canal eu tenho a proposta de fazer vídeos com previsões mensais para o Brasil, né? Eu comecei no mês de julho, já fiz um vídeo de previsões para o mês de julho, eu fiz em junho para julho, né? E a ideia teria que ser fazer o vídeo de agosto, mas não deu tempo de fazer antes o vídeo. Então eu vou comentar o que já está em andamento em agosto e vou fazer também uma projeção para setembro. Então mesmo que eu me atrase, mesmo que não dê para fazer todo mês certinho os vídeos de previsões, mas aí eu faço uma análise do mês e faço uma projeção de previsão para as próximas semanas, um mês à frente. Então isso daria, no caso, hoje é dia 6 de agosto, né? Eu tô gravando esse vídeo no dia 6/8, 6 de agosto. Então eu já vou projetar para setembro as previsões para o Brasil. No mapa de trânsitos do Brasil, dá para ver que Sol, Vênus e Marte estão no signo de Leão. Marte e o Sol são planetas que representam o presidente do Brasil. Leão é um signo de poder, é um signo de comando. Então, o Sol e Marte está passando pelo signo de Leão, mostra, tá, que o presidente no momento está naquele momento em que ele se sente com mais autoridade, naquele momento em que ele quer demarcar mais o seu poder. Então ele se mostra de uma maneira mais autoritária do que o que ele já é, tá? Porque o governo Bolsonaro, desde que começou, ele é marcado por uma posição antidemocrática, com várias posturas autoritárias. Eu já tinha falado isso em junho como previsão para julho, em agosto continua assim, tá? Quem prestou atenção nas notícias de julho e está vendo o andamento dos eventos, tem percebido que o Bolsonaro ele tá mais autoritário, ele tem firmado uma conduta de governo mais verticalizada, não quer conversar com ninguém que tenha opiniões contrárias a dele. Então o Bolsonaro não é aberto ao contraditório. Houve o evento da exoneração do diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? O diretor do INPE é o Ricardo Galvão, que foi exonerado pelo ministro Marcos Pontes, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. É claro que o ministro Marcos Pontes exonerou o diretor do INPE, né, o Ricardo Galvão, por ordem do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. E isso teve repercussões muito negativas, porque, na verdade, o que acontece? Esse diretor do INPE demonstrou em dados, em tabelas, em gráficos, que o desmatamento da Amazônia aumentou muito, né? Triplicou. Houve um grande aumento do desmatamento da Amazônia. E houve mesmo. Isso não é novidade. Isso não é uma novidade até pelo tipo de política que o governo Bolsonaro adota em relação ao meio ambiente. Nós temos um ministro do meio ambiente que, na verdade, é contra o meio ambiente, né? Assim, o governo Bolsonaro tem essa característica que confunde a gente, né? Porque você tem um ministro da Educação que é contra a educação, uma ministra de Direitos Humanos que é contra direitos humanos, né? Um ministro do Trabalho que é contra o trabalho e um ministro de Meio Ambiente que é contra o meio ambiente, né? Isso é um típico, tá? Isso é uma organização típica de um governo psicótico, tá? A leitura que eu faço do governo Bolsonaro é como um governo psicótico. Na sua base, o governo Bolsonaro é um governo psicótico, mas é também um governo atravessado por uma psicopatia, tá? É um governo psicopático, tá? O Bolsonaro ele tem traços de um psicopata e os ministros dele também. E, inclusive, existe uma relação entre psicopatia, tá? Entre o ser psicopata e o ser fascista, tá?
Então, o fascista e o psicopata, existe uma relação, existe uma correlação entre esses dois conceitos. E por trás de uma psicopatia existe uma psicose, tá? Então, vejam que esses conceitos, eles são, na verdade, são conceitos que são amarrados. Então, por trás de uma... O que é uma psicopatia, né? O que é um psicopata? É aquela pessoa que não tem sentimento de culpa, não tem remorso, né? Na verdade, é uma pessoa que não consegue ter empatia pelo outro, tá? O psicopata na verdade, uma patologia de falta extrema de empatia e de sentimento pelo outro. Isso que é a psicopatia. Existem estudos que mostram que por trás de uma psicopatia existe uma psicose que está ali encoberta, que está ali escondida. São estudos, por exemplo, dentro da psicanálise junguiana. Existe um psiquiatra chamado Carlos Baiton, que é presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, e ele faz essa correlação entre psicopatia e entre psicose. Então, todo psicopata é, na verdade, um psicótico em potencial. Existe por trás da aparência, da máscara psicopática, existe uma organização psicótica. E existem também estudos que mostram que a psicopatia está relacionada com o fascismo. Hitler era um fascista, tá? O nazismo foi um tipo de fascismo. Então Hitler, ele era um fascista e era também um psicopata, tá? O Hitler era exatamente o modelo do fascista e do psicopata. E existe essa correlação, então, entre psicose, psicopatia e fascismo. Então, o governo do Bolsonaro, tá, gente, ele tem toda uma organização que, no final das contas, tá, é um governo protofascista, é um governo psicopático, sim, tem traços de psicopatia, mas no final das contas, quando você descasca todo esse governo e analisa ali bem em profundidade, o que você conclui é que esse governo é um governo de estrutura psicótica, tá? É um governo maluco que consegue enlouquecer a gente, ou no mínimo nos deixar confusos. Não é à toa que a todo momento surge algum tipo de notícia ligado ao governo Bolsonaro, de algum tipo de absurdo que esse governo está fazendo, porque a psicose é isso mesmo. A psicose é perder o contato com a realidade e fazer coisas malucas, absurdas. Infelizmente, o poder da caneta e do papel está na mão de um psicótico. E os 57 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro deram poder para um psicótico. É isso que está acontecendo com o nosso país. E psicopatas gostam de poder. Então, no momento em que o Sol está passando pelo signo de Leão, tá? Então todo esse impulso, esse desejo de poder, esse desejo de dominar, de comandar, está bastante evidente, tá? O Sol, ele coloca uma luz naquilo que estava escondido, tá? A simbologia do Sol na astrologia tem muito a ver com colocar uma luz em cima daquilo que não estava muito claro. Então o Sol passando por Leão deixa claro esse espírito dominador, controlador do governo Bolsonaro. Então, por exemplo, a exoneração do diretor do INPE repercutiu muito mal, porque mostrou a dificuldade do Bolsonaro em aceitar os dados que ele mesmo está provocando, tá? Porque é o governo Bolsonaro que está provocando um aumento no desmatamento na Amazônia, a destruição da Amazônia, da nossa floresta. É um ataque absurdo contra o meio ambiente. Então, o diretor do INPE, o Ricardo Galvão, ele fez o trabalho científico dele e demonstrou em tabelas, gráficos, que aumentou esse desmatamento da Amazônia, triplicou durante o governo Bolsonaro. Isso é esperado com o tipo de governo que o Bolsonaro faz, com o ministro do Meio Ambiente que ele tem, com todo o apoio aos ruralistas que o governo Bolsonaro produz. Então era esperado, na verdade, que esse desmatamento aumentasse mesmo. O diretor do INPE apenas mostrou isso através de dados científicos. O Bolsonaro discordou,
sem ter nenhum fundamento, sem ter nenhuma base científica, ele discordou, acabou tendo um atrito com o Ricardo Galvão, o diretor do INPE, e o Marcos Pontes, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações, simplesmente em concordância com as irritações do Bolsonaro, exonerou de maneira autoritária esse diretor do INPE, que apenas fez o trabalho dele. Bolsonaro várias vezes se mostra autoritário, também com os jornalistas, quando eles vão fazer entrevistas a ele e fazem perguntas que ele não quer ouvir, que ele não quer responder, que ele não quer comentar. E enfim, com os dois planetas que representam o presidente, né? O Sol representa o presidente, Marte representa o presidente e todo o poder executivo. Então a gente tem todo esse autoritarismo do Bolsonaro aparecendo, ficando mais claro para a maioria das pessoas. Um autoritarismo marcado por uma falta de diálogo, por um governo que é totalmente vertical, não tem horizontalidade nenhuma, não tem dialética, não tem diálogo com ninguém. Isso não é nenhuma novidade, mas o Sol passando por Leão deixa isso mais evidente, tá? Isso fica mais intenso a percepção disso. Até mesmo por quem antes apoiava ele, o Bolsonaro. Como Leão e a Casa 7 no mapa astral do Brasil representa também comércio exterior, relação diplomáticas com outros países, esse tipo de assunto pode ficar em alta aí nas mídias nos próximos dias, e é possível até que algum assunto de conflito com governos exteriores, com outros países, possa acontecer. Serão conflitos diplomáticos que podem aparecer aí nas notícias nos próximos dias. Em setembro teremos os principais planetas aqui, Sol, Mercúrio, Marte, Vênus, tudo transitando pelo signo de Virgem, a casa 8 do mapa astral do Brasil.